noite, senhor presidente, vice-presidente Giovan, secretário Jonathan, demais colegas edis presentes nessa casa, meu amigo Jaceí, Darlan, e a todos os presentes na mesa hoje, público presente que muito nos honram com a sua presença, meu amigo Adriano, em seu nome, cumprimento todos os presentes nessa casa, servidores, quem nos ouve pelas mídias sociais, uma boa noite a todos. Senhor presidente, na última sexta-feira eu tive o prazer de nessa casa, receber a minha identificação de advogado. Eu e meu sobrinho Arthur, filho do procurador da prefeitura, o Éder, meu irmão, estivemos aqui nessa casa com muito orgulho, iniciando aqui uma nova jornada nas nossas carreiras. Eu queria, senhor presidente, a fim de desmentir alguns curiosos, não sei se é curioso, não sei que nome que eu dou para esse tipo de pessoa, fofoqueiro, né? Fofoqueiro. Eu queria pedir, Vitor, você faz favor, você consegue transmitir a tela do seu computador? Bota no Google, por favor. Aí, no Google, eu vou fazer isso para as pessoas verem, senhor presidente, com clareza o que acontece. Bota assim, Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, por favor. Aí vai aparecer uma lei, esse nome 8.906, Planalto. Abre, por favor, dá um Ctrl F, Vitor, Ctrl F, e pesquisa assim, mesa. Aí, quem tiver dúvida sobre essa situação, pode fazer isso em casa. A participação de um vereador na mesa diretora de qualquer casa legislativa é incompatível com a atividade de advogado. Eu não posso ser advogado, e eu estudei 5 anos para me tornar advogado, eu não posso ser advogado e ser membro da mesa diretora de uma casa legislativa. E por que eu estou falando isso, senhor presidente? Porque pessoas de bem, pessoas que não têm maldade nas coisas, quando eu falei isso a primeira vez, eles entenderam. Eu falei, eu tenho que sair da mesa diretora porque vou entrar na Ordem dos Advogados do Brasil. Mas teve fofoqueiros, senhor presidente, que falou que a minha saída da mesa foi porque eu e Vossa Excelência brigamos. Parece brincadeira, entendeu? Parece brincadeira, mas tipo assim, olha que nível, vereador Edmilson, de mentalidade que passa em algumas cabeças. Eu não sei de onde inventam algumas coisas dessas. Então, por isso que eu pedi o Vitor para fazer ali, que é domínio público, quem tiver dúvida, dá lá um Google, bota lá, Lei 9.806 do Planalto, e vai ver lá que a atividade de advocacia ela é incompatível com a participação de mesa diretora. Assim como eu, como advogado, não posso atuar em ações contra o município, contra o Estado, eu não posso atuar como concessionários de serviço público, vereador Edmilson. Por ser vereador, eu tenho várias restrições de atuação, inclusive. Então, eu pedi para fazer isso, que o Google é de domínio público, todo mundo que ainda restar alguma dúvida, senhor presidente. E se o senhor brigou comigo, por favor, me avise, que eu não fiquei sabendo, não, tá? Tá bom? Só para ter essa ciência. E se brigamos também, senhor presidente, vamos fazer as pazes agora, assim como todos os vereadores aqui, pelo jeito eu briguei com todo mundo, mas isso é passado. Então, muito feliz aqui, minha OAB 36.092, recebi nessa casa com muito orgulho, com uma cerimônia muito bonita, com a participação em massa de várias pessoas. Presidente, desculpe se eu briguei com Vossa Excelência. Fala uma coisa aqui, vereador Edmilson, Vossa Excelência é motorista, né? Eu acho que todo motorista odeia quebra-mola, não odeia? Eu não sou motorista, não, mas eu tenho um troço que eu odeio o tal do quebra-mola. Só que acontece, infelizmente, o quebra-mola se tornou um mal necessário na nossa cidade. Então, a gente, ali na avenida do ICC, a gente teve vários acidentes fatais, né, vereador Emanuel? Tivemos alguns casos ali bem tristes, né, de perda de pessoas da sociedade junense, e, tipo assim, acabou que, para tentar aliviar um pouco isso, foi instalar 2 quebra-molas ali.
E eu, apesar, senhor presidente, de não gostar de quebra-molas, eu fiz o requerimento para a Secretaria de Obras para a instalação de 2 quebra-molas na nossa cidade. Um aqui, na esquina aqui no final dessa rua ali, onde tem aquela passarela. Por que eu pedi? Porque eu quase fui atropelado ali. E os carros vêm da prefeitura para cá, as motos ou os carros vêm da prefeitura para cá rápido, e se você estiver na passarela, eles não estão te vendo, porque estão vindo de lá para cá. Quem vem lá da Galo Rios, né, lá do Panteirão para cá, até vê, mas quem vem da prefeitura para cá não vê, quando vê está em cima da hora. Então, eu pedi para que ali fosse instalado, não um quebra-molas, mas ali que fosse feita a elevação da passarela, igual temos aqui em frente à Câmara, né, para tentar coibir isso. E o outro que eu fiz o pedido também, a Lulinha, foi para que lá, em frente ao prédio do ex-vice-prefeito Ledil, deixo aqui também meus sentimentos ao senhor, tá bom? Mas pedi também que ali, em frente ao prédio do Ledil, né, na descida da ponte, entre o prédio do Ledil e o Rede Show, fosse também feita uma passarela dessas, porque semana passada, salvo engano, foi até atropelada uma criança ali. Quero até, né, mandar aqui, eu sei que está nos assistindo, nosso amigo Célio Batista Carvalho, pai da nossa colaboradora aqui, Aline. Tenho certeza que ele está nos assistindo essa noite. Então, eu fiz esses 2 pedidos ao Lulinha, e ele falou que na semana que vem deve fazer esses atendimentos. Apesar de não gostar de quebra-molas, né, infelizmente é um mal necessário. Pois não, vereador? Permita a parte, vereador. Então, essa questão de quebra-mola é um problema, a gente não gosta, mas acaba sendo útil, né? Ontem mesmo, o diretor do DR mandou um rapaz que trabalha na empresa, prestador de serviço. A gente pediu 2 quebra-molas, um ali para perdição, chegando em perdição, naquela fábrica de alianças de moedas, e o outro ali perto da igreja do pastor Rômulo, depois da perdição. Hoje eu estive na Trindade, foi quando eu cheguei lá, já veio um monte de morador me pedir para pedir ao DR também que possa estar fazendo quebra-molas lá. Mas, senhor presidente, eu gostaria de aproveitar o momento que ele falou aqui, a gente saber, aquela empresa que teve aqui, que fez essas pinturas na nossa cidade, veio aqui, sentou com essa casa aqui dentro, entendeu? E eu acho que ela foi embora sem terminar o serviço, porque o que foi acordado com eles aqui dentro parece que não foi cumprido. Então, eu gostaria que o senhor fizesse um requerimento a essa empresa e saber qual o motivo, se realmente terminou com os deveres dele ou não, tá bom? Muito obrigado. Perfeito, vereador. Então, mas, tipo assim, essas 2 interações da prefeitura na sociedade já estão previstas para ser realizadas na semana que vem. Agradeço a atenção do nosso... A parte? Pois não? Eu deixei de falar aquela hora também. Em frente, o Envida, o sindicato ali do nosso amigo que está aqui, fazer uma faixa de pedestre ali em frente ao Envida. E ali atravessa o idoso de um lado para o outro ali. Ali também está muito perigoso. Só isso, Hermes. Obrigado. Bom, deixa eu acelerar, que meu tempo está acabando, senhor presidente. Eu queria mostrar rapidamente, eu e o vereador Matheus já fizemos aqui por várias vezes pedidos de uma ponte lá no córrego... Córrego do Sertão, alguns falam... na propriedade. Ô, Vitor, bota a foto do antes, por favor. Então, a gente tinha uma ponte muito precária, não é uma ponte, era umas toras de madeira com aterro por cima, e estava bem complicado a passagem, eles não estavam conseguindo descer com os caminhões. Isso, o prefeito Romário foi pessoalmente comigo lá, nesse local, verificou a demanda, e Vitor, bota depois agora, como que ficou queria agradecer ao prefeito Romário, em nome daquela sociedade, lá do pessoal do seu Leonardo Protes, dona Marta Protes, Miriam Protes, e todos os moradores da região, agradecer ao prefeito Romário, ao Wellington, que não mediram esforços para poder ir lá. Olha, Matheus, ficou muito bem feito, graças a Deus, eu fui lá depois e ficou um tapetão. Então, o Wellington, Lulinha, a todos os envolvidos aí, principalmente ao prefeito Romário, os meus agradecimentos por esta obra. Na segunda-feira, nós tivemos aqui, nessa casa, senhor presidente,
uma manifestação popular da qual eu, particularmente, nunca tinha visto nessa casa. Inclusive, se o vereador Darlan pode aqui me confirmar, inclusive em legislaturas passadas, acho que foi difícil ver uma manifestação igual a gente teve aqui na última segunda-feira. Foi onde nós ouvimos aqui, convidamos todas as categorias interessadas no projeto de lei que alterava o Estatuto dos Servidores Públicos, e nós tivemos aqui uma completa unanimidade dos servidores públicos em relação àquele projeto de lei. Ouvimos detalhadamente a demanda de cada categoria presente. Eu, no dia, fui ali até contabilizando o posicionamento de cada categoria. Tivemos aqui algumas categorias que não apareceram, mas todos que estiveram presentes aqui tiveram demandas atendidas. Foi tudo negociado com essas categorias, inclusive para atendimento de demandas futuras. E foi assim eu vejo como um ganho muito grande dos servidores públicos. Nós tivemos aqui, o Leonardo fala que a gente, e eu falo isso com ele também, que eu admiro ele muito como vereador, porque a gente tem opiniões diferentes, mas a gente se respeita além do plenário. E nós tivemos aqui, por exemplo, a questão dos vigias. Os vigias, eles tiveram o adicional de 30% deles cortado em 2019, pela administração da administração passada do prefeito Wellington. Em 2019 foi cortada essa adicional de periculosidade dele. Nesse projeto de lei a gente retornou. Os vigias voltaram a ganhar, Emanuel, o seu adicional de periculosidade. Em relação à Secretaria de Agricultura, ela foi apenas desmembrada em Agricultura e Interiores e Transporte. Em relação à estrutura, Darlan, Vossa Excelência deve ter acompanhado muito bem. Em relação à estrutura, permaneceu a mesma coisa. Quem era anteriormente Agricultura, continuou sendo Agricultura. E quem era Interior e Transporte, foi para o Interior e Transporte. Então, não teve supressão de funções. Apenas o prefeito Romário entendeu, com seus colegas, com a sua equipe técnica, que seria melhor se voltasse a ser do jeito que era antes. A parte, vereador? Pois não. A Interior Transporte, eu fui secretário de Interior Transporte, ela mexe com estradas. A agricultura, hoje, vai mexer com a área leiteira, a área cafeeira, a área que a agricultura mexe mesmo, porque máquinas na agricultura não tem lógica. Entendeu? Quando foi feita essa junção, eu mesmo não concordei, vocês se lembram disso. Entendeu? E também no governo passado existia a Interior Transporte, mas ela nunca funcionou. A Interior Transporte era só um cargo do nosso cunhado do prefeito, entendeu? Só mesmo um cargo político para ele, porque a Interior Transporte não existiu na vez passada, e por isso nós tínhamos um problema muito sério no comando das máquinas. O Robinho não dava conta, porque ficava tudo a cargo dele, coitado. Então, voltou o que era antes, a agricultura tomou conta da agricultura, entrou o transporte das estradas, que seria a área de transportes. Está certo? Eu acho que foi uma mudança válida e eu tenho certeza que vai dar certo. Obrigado. Não, e, além da estrutura retornar ao que era antes, foi criada função gratificada, inclusive uma função gratificada para atendimento direto ao produtor pronafista, que é o menor produtor, é o pequenininho. É aquele que tem lá um alqueire de terra, um alqueire um pouquinho, 5 mil pés de café, 10 mil pés de café. Então, tipo assim, quem poderia ter dado mais? Na análise que eu fiz, o contador da Câmara mandou para essa casa um estudo de impacto financeiro sobre os valores que poderiam ser dados, e se o prefeito desse um valor maior de aumento, ele não tinha, na época, no dia... Agora, nós temos um fato que, na época, ele nem sabia, que hoje a gente tem um problema grave de petróleo a nível mundial, e o Congresso Nacional fez uma lei sancionada pelo presidente da República, que vai modificar a alíquota de cobrança de ICMS.
Ou seja, nós já fizemos um cálculo todo prudente, não contávamos com isso vai reduzir a receita do município. Então, tipo assim, a prudência nunca foi demais. Então, apesar de ter essa redução de arrecadação do município, como a gente fez isso dentro do limite prudencial, a gente não vai ter problemas aqui no nosso município. Então, foi tudo muito bem pensado. Poderia ter sido feito antes isso, quando a gente não estava em época de recessão. Só para completar, senhor presidente, mas a categoria saiu daqui satisfeita, com portas abertas para futuras negociações, caso haja alguma outra pendência, alguma outra demanda. Para concluir, senhor presidente, 2 minutos, me permite, de extensão? Vou tomar 2 minutos do Emanuel hoje. A gente vive tempos muito estranhos, senhor presidente. Eu vi hoje, no Twitter, uma postagem de um empresário, um mega empresário brasileiro, falando que ele foi... Primeiro, Vitor, só para... põe aí o passaporte que eu te mandei. Fica prorrogada a sessão. Eu estou mostrando ali o meu passaporte vacinal. Por que eu estou mostrando? Eu estou mostrando ele para mostrar que, primeiro, eu não sou contra a vacinação. Eu me vacinei, minha esposa vacinou, toda a minha família se vacinou, meus filhos estão vacinados. Então, o meu posicionamento aqui não é contra a vacina, o que eu vou falar. O meu posicionamento aqui é que hoje o TRT de São José dos Campos, em São Paulo, deu uma decisão contra um grande empresário do nosso país, pedindo para que ele afaste do quadro de funcionários 2 dos seus funcionários que não se vacinaram. Dos 2 funcionários que não se vacinaram, vereador Valci, um não se vacinou por questão religiosa, outro não se vacinou por ser deficiente físico, Emanuel, e por orientação médica, e após isso, decisão da família, preferiu não se vacinar. Por que eu falo que a gente vive tempos muito estranhos? O TRT, Tribunal Regional do Trabalho, que era para defender o trabalhador, mandou o presidente dessa empresa, o CEO dessa empresa, afastar esses 2 funcionários. Quem era para defender o trabalhador está querendo punir o trabalhador. Quem aqui, que se tivesse uma convicção religiosa, iria se vacinar? Quem aqui, que se tivesse orientação médica para não se vacinar, iria se vacinar? Eu não vacinaria. Se meu filho tivesse uma orientação dessa, eu não daria. Mostrei meu passaporte vacinal. Não sou contra a vacina. Eu sou contra a intervenção na saúde. O que eu defendo? Defendo a saúde, defendo a vacina, defendo o trabalho. Só que, acima de tudo, vereador Edmilson, eu acho que a gente tem que pensar muito bem esse ano, que a gente tem que defender a liberdade de escolhas. A gente vive num Estado democrático de direitos e não podemos ser obrigados a fazer o que alguns querem nos empurrar goela abaixo. Então, eu quero deixar aqui meu repúdio a essa decisão. Eu sei que eles lá não vão ficar sabendo que eu estou falando isso aqui, mas a minha convicção, e eu não podia deixar de falar isso aqui hoje. Não podia deixar de falar isso aqui hoje, que nós estamos com algumas decisões sendo empurradas goela abaixo, o judiciário tentando nos obrigar a deixar nossas convicções religiosas, nossas convicções pessoais, para fazer o que eles acham que é certo. Eu não admito isso, e se fosse esse empresário ele foi compelido a pagar R$5.000 de multa por dia, e ele falou que vai pagar, mas não vai mandar os funcionários embora. Era o que eu tinha, senhor presidente. Boa noite.